Bíblia diz que no inferno cama de gusano, de verme. Lá onde o fogo não apaga e o bicho não morre. E se eu te dissesse que os parasitas têm ligação espiritual e é através deles que os demônios atacam a sua vida? Então fica até o final do vídeo e tire por si as suas próprias conclusões. Já salva esse vídeo antes que ele seja excluído do ar. Parasitas de intestino é algo escondido. Então nesse vídeo eu quero te mostrar a relação direta que os parasitas têm com o mundo espiritual e com o próprio Satanás. Eu sou cheio de verme. Eu tenho cheiro de chofre. Em Isaías 14:11 está escrito assim: a sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. A sua cama é de larvas, e sua coberta é de vermes. Então eu te pergunto, qual é a relação entre larvas, vermes e o diabo? Porque o próprio inferno, quando é descrito na Bíblia, diz que lá no inferno, os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. As planárias são conhecidas como mestres da regeneração, capazes de reconstruir qualquer parte de seus corpos após amputação. Se forem cortadas ao meio, a porção da cabeça desenvolve uma cauda e a porção da cauda desenvolve uma cabeça. Se vocês cortarem 20 pedaços, 20 novas planárias, cada uma cópia exata da primeira, são criadas. Isso foi explorado por cientistas da Universidade de Nottingham, que criaram uma colônia com mais de 20 mil vermes, e adivinhe só, todos eles vêm de um único verme original, cujos corpos e órgãos não parecem envelhecer. Então para começar, nós vamos voltar ao início, ao Jardim do Éden, quando tudo ainda era perfeito, e Adão governava, ele dominava sobre todas as coisas. Quando foi que o pecado entrou? O pecado entrou pela boca. E quem conduziu ao pecado entrar, quem foi? Uma serpente. Mas, e se essa serpente fosse menor do que a gente imagina? Nós achamos que o mal está fora de nós. Mas e se o mal estivesse dentro de nós? Por isso que o jejum é tão importante na Bíblia. A Bíblia diz assim que o próprio Espírito Santo conduz Jesus Cristo ao deserto para que ele ficasse em jejum. O jejum fez com que Jesus Cristo fosse cheio do Espírito Santo, revestido do Espírito Santo. Então, para vencer o diabo e vencer o mal, ficou sem comer 40 dias em jejum. Se nós pararmos para pensar, o pecado entrou através de uma comida. E Jesus Cristo, para ser cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que ele fez foi parar de comer e ficar 40 dias em jejum. E talvez você ache que uma coisa não tenha nada a ver com a outra, mas para mim foi uma surpresa quando eu descobri que a única maneira de se livrar de parasitas do intestino é ficando acima de 35 dias em jejum. Eles começam a morrer a partir do dia 30 para cima. Mas e se o jejum que Jesus Cristo fez, além de todo o efeito espiritual que ele alcançou, também tivesse relação direta com parasitas? Porque o que eu vou começar a te mostrar aqui, talvez você nunca viu, você nunca imaginou, e é algo escondido pela elite mundial. Por quê? A grande indústria farmacêutica não quer que você descubra isso. Que, além de te deixar doente e escravizado pelo sistema, os parasitas também afetem a sua espiritualidade, a sua mentalidade, a sua saúde, o seu vigor, governam sua vida e te dominam por dentro. Eu vou começar a te mostrar um estudo que foi feito em animais e em insetos do que os parasitas realmente fazem no corpo do hospedeiro. Os vermes que comem um grilo vivo e controlam sua mente. Estes vermes são parasitas retorcidos. Eles realmente controlam a mente de um grilo para chegar à sua casa, ou seja, a água. Os ovos se transformam em larvas onduladas, que são comidas por uma larva de efemérida que também vive no rio. E dentro da efemérida é exatamente onde a lagarta precisa estar. A lagarta usa essa parte pontiaguda para se enterrar na carne da efemérida. Então ela se enrola e espera. Onde pode ser comida por um grilo, o qual não faz ideia do que está por vir.
Dentro do grilo, o verme ataca, comendo toda a gordura armazenada dele por cerca de um mês. Mas a lagarta não mata o grilo, porque o verme precisa ser levado de volta à água. Assim, o verme assume o controle, aumentando as substâncias químicas no cérebro do grilo, que o fazem andar sem pensar até chegar à água. Ele vai saindo aos poucos. Quando um parasita entra no corpo de um inseto, um animal ou de um humano, ele tem um objetivo: governar e dominar aquele local. Parasitas se hospedam em insetos, animais e em humanos. A princípio, eles vão te comendo por dentro, sugando e roubando toda a sua saúde, até controlar a mente do hospedeiro e induzir a vícios, vontades, desejos e controlar aquele corpo. Quantos tem? Tem pessoas da família dela que você já matou? Como é que foi a morte dessas pessoas? Foi a morte do tio? De câncer. O que você fez pra ele ter câncer? Você tocou no sangue dele. Você toca nas pessoas e traz doenças? Pesquisadores norte-americanos estudam o surgimento de cigarras zumbis nos Estados Unidos. Um fungo parasita seria responsável pela infecção dos insetos. Pesquisadores dos Estados Unidos descobriram uma população de cigarras infectadas por um fungo parasita. Os insetos infectados são controlados pelo fungo, que os leva a infectar outros insetos. Depois de infectar o hospedeiro, o fungo resulta em algo perturbador, digno de filmes de terror. As cigarras infectadas vivem normalmente porque o fungo manipula apenas o comportamento dos insetos. Foi feito o estudo e os parasitas, eles literalmente até levam os insetos a suicídio. Eles dominam e governam a mente da onde eles se hospedam. Quando eles entram no corpo, eles começam a dominar não apenas os órgãos, como também a mente. Então, se nós pararmos para pensar que o mal, o diabo, não está do lado de fora, mas ele está também dentro, não apenas fora, mas também dentro de nós, nos atacando através dos parasitas, comendo nós por dentro, nos atacando e nos controlando, sem nós percebermos. Como Paulo fala, a nossa luta não é contra as pessoas, mas a nossa luta é contra as hostes espirituais malignas nos lugares celestiais. E a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. O nosso corpo é onde o Espírito Santo quer habitar. Então, e se, talvez, estas hostes espirituais malignas nas regiões celestiais estivessem dentro de nós, atrapalhando o agir do Espírito Santo em nós? Porque Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e ele venceu o diabo. Ele governou. Ele foi cheio do Espírito Santo, exatamente, ficando 40 dias em jejum. Mas o que isso tem a ver com parasitas de intestino? É simples. Tudo que você come, os parasitas comem junto. Eles que absorvem todos os nutrientes do seu corpo. E talvez você não saiba, mas o único jeito de se livrar de parasitas e de ser limpo por dentro é ficando acima de 30 dias em jejum. Porque antes de 30 dias, eles não morrem. Então talvez, pode ser que um dos motivos de Jesus Cristo fazer o jejum tenha sido eliminar parasitas. E com isso, 100% limpo por dentro do seu organismo. Porque ele foi perfeito em absolutamente tudo. Não apenas espiritualmente ou emocionalmente, mas fisicamente, no organismo e em tudo, para ser exemplo para nós, um modelo de como devemos agir e viver aqui na Terra, porque ele queria nos ensinar a maneira completa de como viver aqui na Terra. Ele estava aqui como humano, mas ele era Deus. E como Deus, ele não poderia vencer o mal.
mas ele teria que vencer como um humano. 100% Deus, 100% humano. E ele veio para nos mostrar o modelo, o exemplo de como o ser humano deve agir aqui na Terra. E se você descobrisse que a função principal do parasita é dominar e governar o hospedeiro, exatamente como o diabo faz. O diabo quis tomar o lugar de Deus, ou ser como Deus, e governar por si só, tomar as decisões, agir por conta própria, não é assim? E é isso exatamente que os parasitas fazem dentro do corpo de um hospedeiro. Ele começa a dominar os órgãos e vai se multiplicando, se reproduzindo a tal ponto que chega no cérebro e começa a dominar o cérebro. Se você for buscar a raiz de todas as doenças, você vai descobrir que 90% é causada por parasitas. Depressão, suicídio, vícios, todos os tipos de doenças têm a raiz com parasitas. Existem demônios e espíritos do lado de fora, sim, mas também existe uma espécie de demônios que estão alojadas, escondidas dentro do ser humano. E quando Jesus fala assim, olha, tem algumas espécies de demônios que vocês só conseguirão expulsar com jejum e oração. Quando você faz jejum e oração, é uma das coisas que te gera autoridade espiritual, porque você vai estar literalmente combatendo eles. Porque quando você para de alimentá-los, quando você entende sobre eles, a combatê-los dentro de você, a dominar, voltar, tomar o governo de volta sobre o seu domínio, o domínio da sua vida, e não ser mais influenciado por eles. O objetivo dele é dominar a sua mente e destruir a sua vida. Ou seja, é te devorar e te destruir por dentro. Foi feito um estudo em insetos e em animais, provando que quando eles entram no corpo de um hospedeiro, eles começam a comer por dentro, roubar toda a saúde, toda a vitamina do hospedeiro daquele corpo por dentro, mas não apenas isso, a tal ponto de fazer os insetos se suicidarem quando eles querem ir para um outro hospedeiro. Quando um parasita quer algo, por exemplo, voltar à água, ele faz o inseto se suicidar para que o parasita possa alcançar o objetivo dele. Ele domina completamente a mentalidade do hospedeiro, levando ele à própria morte, sem que ele saiba, porque ele está sendo dominado e governado pelo parasita dentro dele. Eu desafio a vocês, depois que acabar esse vídeo, pesquisarem sobre isso, e vocês ficarão assustados com o que os médicos vão falar, com os estudos feitos em insetos e animais, e vocês vão entender que muitas das vezes o mal não está apenas do lado de fora, mas está dentro de nós também. Na verdade, os parasitas te comem por dentro, mas além do efeito físico, além do efeito na sua saúde, esse vídeo é para te mostrar o efeito espiritual que eles têm sobre você, e você nem imagina o quanto isso interfere espiritualmente na sua vida. Bom, eu mostrei aqui apenas algumas das informações que tem disponíveis na internet. Você pode pesquisar e você vai se surpreender com a quantidade de informações, mas que são escondidas, porque a elite e a grande indústria farmacêutica não quer que você descubra essas coisas. Então, se você quiser a continuação desse vídeo, quiser mais informações,
quiser um documentário mais completo sobre esse assunto, escreva nos comentários. Eu quero mais informações, que eu vou estar preparando, planejando e trazendo muito mais conteúdo para vocês. Escreva nos comentários quais temas você gostaria de ver aqui no nosso canal. Já se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis que você puder. E já salve esse vídeo antes que ele seja tirado do ar.